Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais me vejam da mesma forma. Porque o que vou revelar hoje é um segredo que guardei por mais de 40 anos, um segredo que destruiu minha família, minha fé e quase destruiu minha vida. Um segredo sobre o homem que eu mais respeitava no mundo inteiro. Meu pai. Olá, meus queridos, me chamo Neuza, mas podem me chamar de Vovó Neuza. Tenho 74 anos e nasci em Santa Rosa do Campo, uma cidade pequena no interior de São Paulo, em 1951. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por décadas. Uma história sobre fé, traição e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Vocês não fazem ideia de como é importante para mim saber que não estou falando sozinha. Pois bem, minha história começa no final dos anos 1960, quando eu tinha uns 17 anos. Morava com meus pais numa casa simples, mas arrumadinha, na rua principal de Santa Rosa do Campo. Era uma dessas casas antigas de madeira, com varanda na frente e quintal grande nos fundos, onde minha mãe plantava suas roseiras e pés de goiaba. O cheiro daquelas flores, misturado com o café que ela passava de manhã cedo, ainda perfuma minhas memórias. Meu pai, Sebastião, era um homem respeitado em toda a cidade. Alto, magro, sempre de terno bem passado e sapatos engraxados, mesmo nos dias mais quentes. Tinha uma voz grave e pausada, dessas que fazem você parar para escutar quando ele fala. Trabalhava como contador no único escritório da cidade e era conhecido por sua honestidade e dedicação ao trabalho. Mas o que mais me orgulhava nele era sua posição na congregação das Testemunhas de Jeová. Minha mãe, Joana, era uma mulher pequenina, franzina, com cabelos sempre presos num coque baixo. Tinha mãos delicadas, mas calejadas de tanto cuidar da casa e de nós filhos. Sorria pouco, mas quando sorria, o rosto inteiro se iluminava. Era obediente, silenciosa, dessas mulheres que falavam baixo e sempre concordavam com tudo que o marido dizia. Éramos uma família de 5 filhos, eu, a mais velha, depois vinha meu irmão Carlos, 3 anos mais novo, Maria, 2 anos mais nova que o Carlos, João, o caçula dos meninos, e a pequena Ana, que tinha apenas 8 anos quando essa história começou. Fomos criados dentro da religião das Testemunhas de Jeová, desde que me entendo por gente. Meu pai tinha se convertido ainda jovem, antes de casar com minha mãe, e ela acabou seguindo o mesmo caminho. Nossa casa era um reflexo da nossa fé. Não tínhamos televisão, não comemorávamos aniversários nem Natal, não participávamos de festas escolares. Nossa vida social girava completamente em torno da congregação. 3 vezes por semana, íamos ao Salão do Reino, que ficava na rua de trás da nossa casa. Era um prédio simples, pintado de branco, com janelas altas e bancos de madeira envernizada. O cheiro de cera e o som dos cânticos ainda ecoam na minha memória. Meu pai não era apenas um membro qualquer da congregação, ele era ancião, uma das posições mais respeitadas entre as Testemunhas de Jeová. Ser filha de ancião era uma responsabilidade e tanto. Todos os olhos estavam sempre sobre nossa família. Tínhamos que ser exemplares em tudo, na conduta, na aparência, na dedicação ao serviço de campo. Eu me sentia orgulhosa quando as outras irmãs da congregação elogiavam nossa família, dizendo que éramos um exemplo a ser seguido. Meu pai dirigia as reuniões de terça-feira, dava discursos eloquentes sobre a Bíblia e aconselhava os irmãos que tinham problemas. Eu ficava ali, sentada na primeira fileira com minha mãe e meus irmãos, ouvindo aquela voz grave e sábia, pensando como eu tinha sorte de ser filha de um homem tão próximo a Jeová. Em casa, seguíamos uma rotina rigorosa. Acordávamos às 6 da manhã para o culto familiar, onde meu pai lia a Bíblia e fazia perguntas para testar nosso conhecimento das Escrituras.
Depois do café da manhã, os mais velhos íamos para a escola, enquanto minha mãe cuidava dos pequenos e da casa. A escola era um ambiente complicado para nós. Não podíamos participar de praticamente nada. Não cantávamos o hino nacional, não fazíamos educação física junto com as outras crianças, não participávamos de festas juninas, nem de comemorações de datas especiais. Eu me acostumei a ficar de lado, observando, sempre explicando por que não podia participar. Alguns professores entendiam, outros não. Lembro de uma professora de história que sempre fazia comentários ácidos sobre nossa religião. Mas meu pai me ensinou a ser firme na fé, a não me deixar abalar pelos comentários dos outros. Neuza, ele dizia, o mundo não nos entende porque não conhece a verdade, mas nós sabemos que estamos no caminho certo. Aos sábados de manhã, saíamos para o serviço de campo. Eu e minha mãe íamos de porta em porta, oferecendo as revistas A Sentinela e Despertai, pregando sobre o reino de Deus e o fim do mundo que estava próximo. Meu pai sempre ia com outros anciãos, visitando pessoas que já estavam interessadas na religião ou fazendo revisitas em casas onde tinham tido boa receptividade. Lembro que eu me sentia importante carregando minha pastinha de couro marrom, cheia de revistas e folhetos. Decorava todos os textos bíblicos que meu pai me ensinava e me orgulhava quando conseguia responder às perguntas das pessoas nas portas. Algumas vezes, quando alguém fazia uma pergunta difícil, eu dizia: meu pai é ancião, ele pode vir aqui conversar com o Senhor sobre isso. E via o respeito nos olhos das pessoas. Nossa casa era sempre impecável. Minha mãe acordava antes de todo mundo para deixar tudo arrumado e limpo. As cortinas eram sempre branquinhas, o chão encerado brilhava e havia sempre um cheiro gostoso de comida caseira no ar. Quando os irmãos da congregação vinham nos visitar, o que acontecia frequentemente, minha mãe servia café fresquinho e bolacha caseira na mesa da sala de jantar, coberta com uma toalha bordada que ela mesma tinha feito. Meu pai tinha um escritório pequeno nos fundos da casa, onde guardava seus livros religiosos e preparava os discursos para as reuniões. Era um local sagrado para nós crianças, onde só podíamos entrar com permissão. Nas paredes, havia quadros com versículos bíblicos e fotos de assembleias das Testemunhas de Jeová. Sua mesa era sempre organizada, com a Bíblia aberta e cadernos cheios de anotações. Os domingos eram dedicados completamente às atividades religiosas. Reunião pela manhã, almoço em família, estudo da Sentinela à tarde e, às vezes, uma visita a algum irmão da congregação. Meu pai sempre falava sobre a importância de mantermos a família unida na adoração a Jeová, sobre como éramos privilegiados por conhecer a verdade. Nossa rotina diária era regrada como um relógio. Às 5:30 da manhã, meu pai se levantava para tomar banho. Às 6, acordava todos nós para o culto familiar. Tomávamos café às 6:30, sempre em silêncio, enquanto ele lia trechos da Sentinela em voz alta. Às 7, os maiores saíam para a escola, e minha mãe começava suas tarefas domésticas com os pequenos por perto. Lembro que minha mãe tinha uma rotina específica para cada dia da semana. Segunda-feira era dia de lavar roupa, e ela acordava ainda mais cedo para colocar a roupa de molho no tanque do quintal. Terça-feira, passava roupa e arrumava os quartos. Quarta-feira fazia compras no mercado central da cidade. Quinta-feira era dia de limpeza geral. Sexta-feira, cozinhava para o fim de semana. Sábado, preparava as roupas para o serviço de campo. Domingo era o dia mais sagrado, dedicado só às atividades espirituais. Meu pai chegava do trabalho sempre às 6 da tarde em ponto. Minha mãe ficava nervosa se o jantar não estivesse pronto, exatamente quando ele chegava. Ele se sentava à mesa, fazia uma oração longa agradecendo a Jeová pelo alimento, e comíamos em silêncio enquanto ele contava sobre seu dia de trabalho ou sobre algum texto bíblico que tinha estudado. Depois do jantar, ele se retirava para o escritório para preparar discursos ou estudar para as reuniões. Nós, crianças, fazíamos as lições de casa na mesa da sala, sempre em silêncio, porque ele não tolerava barulho quando estava estudando. Minha mãe lavava a louça e arrumava a cozinha, depois se juntava a nós para ajudar com os deveres escolares.
Às 9 da noite em ponto, todos tínhamos que estar nos nossos quartos. Meu pai fazia uma última oração em família, e então cada um ia para seu quarto dormir. Ele não tolerava que ficássemos acordados depois desse horário. Dizia que era importante termos disciplina e que uma família cristã deveria ser exemplo de organização. Quando eu completei 18 anos, comecei a trabalhar como auxiliar de escritório numa loja de tecidos em Santa Rosa do Campo. Meu pai fez questão de que eu trabalhasse apenas meio período, para não prejudicar minha dedicação às atividades religiosas. Eu acordava ainda mais cedo para ter tempo de ir trabalhar, voltar para casa almoçar com a família e estar presente em todas as reuniões. O trabalho na loja de tecidos me abriu os olhos para um mundo diferente. Conheci pessoas que não eram testemunhas de Jeová, que tinham vidas e opiniões diferentes das nossas. A dona da loja, Dona Carmen, era uma senhora católica que sempre me tratava com carinho e respeito, mesmo sabendo da nossa religião. Ela tinha curiosidade sobre nossas crenças e às vezes fazia perguntas respeitosas sobre por que não comemorávamos festas ou por que não cantávamos o hino nacional. Eu respondia com os argumentos que tinha aprendido desde criança, mas comecei a notar que algumas das perguntas dela me faziam pensar em coisas que nunca tinha questionado antes. Era uma vida regrada, disciplinada, mas eu não conhecia outra forma de viver. Nossos amigos eram todos da congregação. Nossa diversão era conversar sobre a Bíblia. Nossa esperança era o paraíso terrestre que Jeová prometia. Eu me sentia protegida naquele ambiente controlado, onde tudo tinha uma explicação bíblica e onde meu pai era uma figura respeitada e admirada. Durante as reuniões no Salão do Reino, eu observava as outras famílias da congregação. Havia cerca de 50 pessoas que frequentavam regularmente, divididas em umas 15 famílias. Conhecia todos desde criança, suas histórias, seus problemas, suas alegrias. Era como uma grande família estendida, onde todos se conheciam e se preocupavam uns com os outros. O irmão José era o ancião mais velho, um senhor de cabelos brancos que sempre dava conselhos sábios. A irmã Maria era viúva e criava 3 filhos sozinha, sempre contando com a ajuda da congregação. O irmão Paulo era jovem e havia se convertido há pouco tempo, sempre muito entusiasmado com a religião. Havia também algumas famílias de pioneiros que dedicavam tempo integral à pregação. Meu pai era respeitado por todos eles. Quando havia conflitos na congregação, as pessoas procuravam ele para mediar. Quando alguém tinha dúvidas sobre questões bíblicas, ele era consultado. Quando novos interessados apareciam, ele conduzia os estudos bíblicos. Era visto como um modelo de cristão dedicado e sábio. Nas assembleias regionais, que aconteciam 2 vezes por ano em cidades maiores como Ribeirão Preto ou Campinas, nossa família sempre se hospedava na casa de irmãos locais. Eram eventos grandes, com milhares de pessoas, e meu pai às vezes era convidado para dar discursos no palco principal. Eu me sentia muito orgulhosa quando via ele lá na frente, falando para toda aquela multidão sobre os princípios bíblicos. Durante essas viagens, eu tinha a oportunidade de conhecer testemunhas de Jeová de outras regiões. Conversava com jovens da minha idade, trocava experiências sobre o serviço de campo, ouvia histórias de conversões e perseguições. Sempre voltava para casa mais convencida de que estávamos na religião verdadeira. Mas vocês sabem como é a vida, né, meus queridos? Às vezes as coisas não são exatamente como parecem na superfície. E eu estava prestes a descobrir que nem tudo que reluz é ouro, especialmente quando se trata de pessoas que ocupam posições de autoridade e respeito. O primeiro sinal de que algo não estava certo aconteceu numa noite de quinta-feira de março de 1970. Eu tinha acabado de completar 19 anos e estava me preparando para dormir quando ouvi uns ruídos estranhos vindo do quarto dos meus pais. Não era a primeira vez que eu escutava barulhos vindos de lá, mas naquela noite foi diferente. Era como se alguma coisa tivesse caído no chão, seguido de um gemido abafado. Meu primeiro pensamento foi que minha mãe tinha passado mal. Ela sempre foi frágil, dessas pessoas que ficam doentes facilmente.
Cheguei até perto da porta do quarto e fiquei ali, sem saber se deveria bater ou entrar. O que eu ouvi me gelou o sangue. Por favor, Sebastião, não faz isso. Era a voz da minha mãe, baixinha, tremida, suplicante. As crianças estão dormindo. Depois veio a voz do meu pai, mas não era aquela voz pausada e respeitosa que eu conhecia. Era uma voz áspera, agressiva, que eu nunca tinha ouvido antes. Cala a boca, Joana. Você sabe que merece isso. Eu não entendia o que estava acontecendo. Fiquei ali parada, com o coração batendo forte, tentando decifrar aqueles sons estranhos. Ouvi mais algumas palavras sussurradas, que não conseguia entender completamente, mas o tom era ameaçador. Depois de alguns minutos, tudo ficou quieto. Voltei para meu quarto pisando nas pontas dos pés, mas não consegui dormir. Fiquei ali, olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, durante o culto familiar, meu pai estava normal, sério, respeitoso, lendo a Bíblia com aquela voz pausada de sempre. Minha mãe estava ali sentada ao lado dele, mas eu notei que ela estava diferente. Mais quieta que o normal, se é que isso era possível. E tinha uma marca roxa no braço direito, que ela tentava esconder puxando a manga da blusa. O texto que meu pai leu naquela manhã era sobre o amor cristão na família. Ele fez comentários sobre como era importante que os membros da família se amassem e se respeitassem mutuamente, sobre como o lar cristão deveria ser um refúgio de paz e harmonia. Enquanto ele falava, eu ficava olhando para o braço roxo da minha mãe, tentando entender como aquilo se encaixava com o que ele estava pregando. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela disse que tinha batido o braço na porta do armário durante a noite. Meu pai nem levantou os olhos da Bíblia. Na época, eu acreditei na explicação dela. Afinal, por que minha mãe mentiria para mim? E por que meu pai, um ancião respeitado, faria alguma coisa ruim? Mas os sinais começaram a se acumular. Minha mãe aparecia frequentemente com pequenos machucados que ela sempre explicava como acidentes domésticos. Uma vez foi o dedo que ela disse ter prensado na porta, outra vez foi um arranhão no rosto que ela culpou o gato dos vizinhos. Sempre tinha uma explicação lógica, sempre dita com aquela voz baixinha e submissa. Comecei a prestar mais atenção no comportamento dela. Nas reuniões no Salão do Reino, ela ficava sempre calada, nunca participava dos comentários como as outras irmãs. Durante o estudo da sentinela, quando o dirigente fazia perguntas para a audiência, várias mulheres levantavam a mão para responder, mas minha mãe nunca participava. Ficava ali sentada, com a cabeça baixa, seguindo a leitura na sua revista. Quando chegavam visitas em casa, ela servia café e bolacha, mas quase não falava. Só sorria quando era necessário. Lembro de uma tarde quando o irmão José e a esposa dele vieram nos visitar. Eles conversaram sobre vários assuntos relacionados à congregação, e minha mãe ficou o tempo todo na cozinha, aparecendo só para servir o café e recolher as xícaras. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a maneira como ela reagia quando meu pai chegava em casa. Não importava se ele estava de bom humor ou não, ela sempre ficava tensa, como se estivesse esperando alguma coisa ruim acontecer. Observava cada movimento dele, cada mudança na expressão do rosto, como se estivesse tentando prever seu humor. Certa vez, numa reunião de terça-feira, meu pai estava dando um discurso sobre a importância do amor cristão na família. Ele citou textos bíblicos sobre como o marido deve amar a esposa como Cristo amou a congregação, sobre como a família deve ser um refúgio de paz e amor. Falou com paixão sobre como era responsabilidade do chefe da família criar um ambiente de harmonia e respeito. Eu olhei para minha mãe e vi que ela estava olhando para as próprias mãos, mexendo nervosamente com a aliança de casamento. Não estava prestando atenção no discurso, parecia estar perdida em seus próprios pensamentos. Quando percebi que eu estava olhando para ela, ela me deu um sorriso rápido e forçado. Depois, voltou a olhar para baixo. Depois da reunião, no caminho para casa, meu pai conversou com outros anciãos sobre um caso de violência doméstica que estava acontecendo em outra congregação. Ele falou com indignação sobre como era inaceitável um cristão bater na esposa, sobre como isso era contrário aos princípios bíblicos.
Um homem que levanta a mão para a esposa não é digno de ser chamado de cristão, ele disse. Eu concordei com ele, obviamente. Nunca passou pela minha cabeça que ele pudesse estar falando uma coisa e fazendo outra. É verdade, pai, eu respondi. Não consigo entender como alguém pode fazer uma coisa dessas. É por isso que nossa congregação é abençoada, ele continuou. Aqui nós realmente vivemos os princípios cristãos. Nossas famílias são exemplos de amor e harmonia. Mas aí começaram a acontecer coisas que não dava para explicar com acidentes domésticos. Numa manhã de sábado, antes de sairmos para o serviço de campo, eu entrei na cozinha e vi minha mãe com o olho esquerdo roxo e inchado. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela disse que tinha tropeçado no escuro e batido o rosto na quina da mesa. Mãe, como você conseguiu tropeçar e bater só o olho na mesa? Eu perguntei, porque a explicação não fazia muito sentido. Eu estava com muito sono, não estava prestando atenção. Ela respondeu, sem me olhar nos olhos. Meu pai estava tomando café na mesa da cozinha, lendo o jornal. Quando eu falei sobre o olho da minha mãe, ele levantou a cabeça e disse: Sua mãe precisa ter mais cuidado, sempre andando no escuro por essa casa. Havia algo na voz dele, uma frieza que me deu um aperto no estômago. Não era preocupação genuína, era mais como se ele estivesse irritado com a situação. Não podemos sair para o serviço de campo com a mãe assim, eu disse. As pessoas vão perguntar o que aconteceu. Sua mãe vai ficar em casa hoje, meu pai respondeu, voltando a ler o jornal. Pode ir comigo. Mas pai, ela sempre vai conosco no sábado. Hoje não vai, e não quero mais discussão sobre isso. O tom dele era final, não admitia questionamentos. Naquele dia, pela primeira vez na minha vida, eu não quis ir para o serviço de campo. Alguma coisa dentro de mim estava gritando que tinha alguma coisa errada, mas eu não conseguia colocar o dedo na ferida. Minha mãe ficou em casa e eu saí relutante com meu pai. Durante o serviço de campo, ele estava normal. Conversou com as pessoas nas portas, ofereceu literaturas, marcou revisitas. Mas eu não conseguia parar de pensar no olho roxo da minha mãe, na maneira como ela abaixou a cabeça quando meu pai falou que ela precisava ter mais cuidado. Naquele dia visitamos a casa da Dona Francisca, uma senhora católica que sempre nos recebia bem. Ela ofereceu café e biscoito e conversamos sobre a Bíblia. Durante a conversa, ela fez uma pergunta sobre violência doméstica, porque tinha ouvido falar de um caso na vizinhança. Irmão Sebastião, ela perguntou, o que a Bíblia fala sobre maridos que batem nas esposas? Meu pai respondeu com convicção. A Bíblia condena qualquer forma de violência, Dona Francisca. Um verdadeiro cristão jamais levantaria a mão contra sua esposa. O marido deve amar a esposa como a si mesmo. Mas e se isso acontecer numa família cristã? Ela insistiu. Numa família verdadeiramente cristã, isso não acontece, ele respondeu. Onde há o Espírito de Jeová, há paz e amor. Quando voltamos para casa, minha mãe estava na cozinha preparando o almoço. Tinha passado pó de arroz no olho para disfarçar o roxo, mas ainda dava para ver. Ela me deu um sorriso forçado e perguntou como tinha sido o serviço de campo. Eu respondi que tinha sido bom, mas minha cabeça estava em outro lugar. Naquela tarde, enquanto minha mãe lavava a louça depois do almoço, eu fiquei observando ela. Seus movimentos eram cuidadosos, como se ela sentisse dor em algum lugar. Quando ela esticou o braço para alcançar um prato na prateleira alta, vi que ela fez uma careta de dor. Mãe, você está sentindo dor? Não, filha. Só estou um pouco cansada. Tem certeza que foi só uma batida na mesa? Ela parou o que estava fazendo e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de medo e tristeza que me deixou muito preocupada. Por que você está perguntando isso? Porque estou preocupada com você. Ultimamente você está sempre com algum machucado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando no que dizer. Depois sussurrou. Eu sou desajeitada mesmo, filha. Sempre fui assim. Mas eu não estava convencida. Havia algo na maneira como ela falou, na maneira como evitou meu olhar, que me dizia que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Naquela noite,
Depois que todos foram dormir, eu fiquei acordada prestando atenção em qualquer ruído que viesse do quarto dos meus pais. Não ouvi nada de especial, mas o simples fato de estar ali, de espreita, me fez perceber que alguma coisa fundamental tinha mudado na minha percepção da minha família. Comecei a observar outros detalhes que antes passavam despercebidos. A maneira como minha mãe ficava nervosa quando meu pai chegava do trabalho mais irritado. Como ela sempre concordava com tudo que ele dizia, mesmo quando era óbvio que ela pensava diferente. Como ela nunca contradizia ele na frente de outras pessoas. Lembro de uma ocasião quando estávamos recebendo a visita do irmão Paulo e da esposa dele. Eles estavam conversando sobre política, e meu pai expressou uma opinião sobre o governo militar. Eu vi que minha mãe abriu a boca como se fosse falar alguma coisa, mas depois fechou e ficou calada. Mais tarde, quando ficamos sozinhas, perguntei o que ela ia falar. Nada importante, ela respondeu. Mas você ia falar alguma coisa. Vi pela sua expressão. Não é apropriado uma esposa contradizer o marido na frente de visitas, ela disse, repetindo algo que tinha ouvido muitas vezes nas reuniões. Mas e se você pensa diferente? O que eu penso não é importante. Seu pai é o chefe da família. Aquela resposta me incomodou. Não porque fosse diferente do que sempre tínhamos aprendido sobre a submissão da esposa, mas porque havia uma resignação na voz dela que parecia ir além da obediência religiosa. Numa reunião de quinta-feira, o ancião responsável pelo estudo bíblico estava falando sobre submissão da esposa ao marido. O texto base era de Efésios, sobre como as esposas devem ser submissas aos maridos em tudo. Meu pai fez um comentário sobre como era importante que as esposas cristãs fossem obedientes e não questionassem a autoridade do marido. A esposa sábia entende que Jeová estabeleceu uma ordem de autoridade na família, ele disse. Quando ela se submete ao marido, está se submetendo a Jeová. Várias irmãs da congregação concordaram, falando sobre como era uma bênção ter maridos que tomavam a liderança espiritual da família. A irmã Rosa falou sobre como se sentia protegida sabendo que seu marido tomava as decisões importantes. A irmã Clara disse que nunca se sentia sobrecarregada porque confiava completamente no julgamento do marido. Eu olhei para minha mãe e vi que ela estava ouvindo tudo com a cabeça baixa, mexendo nervosamente com a Bíblia. Quando o ancião perguntou se alguém queria fazer algum comentário sobre o assunto, ela não levantou a mão. Aliás, eu não me lembrava de ter visto minha mãe fazer comentários em nenhuma reunião nos últimos tempos. Depois da reunião, no caminho para casa, meu pai conversou com minha mãe sobre o estudo. Você ouviu o que o irmão falou sobre submissão, Joana? É importante que você reflita sobre isso. Sim, Sebastião, ela respondeu baixinho. Eu ouvi. Às vezes eu tenho a impressão de que você não está sendo submissa o suficiente, ele continuou. Uma esposa cristã deve ser exemplo para outras mulheres da congregação. Em que sentido eu não estou sendo submissa? Ela perguntou, e havia uma nota de apreensão na sua voz. Você tem questionado algumas das minhas decisões ultimamente. Uma esposa verdadeiramente submissa confia no julgamento do marido. Minha mãe não respondeu. Eu estava andando atrás deles, ouvindo essa conversa, e senti um nó no estômago. Havia algo na maneira como meu pai falava que me incomodava profundamente, mas eu não conseguia entender exatamente o que. Quando chegamos em casa, meus irmãos mais novos já estavam dormindo. Minha mãe foi para a cozinha esquentar o leite para o lanche da noite e meu pai foi para o escritório dele nos fundos da casa. Eu fiquei na sala, fingindo que estava lendo uma revista, mas na verdade estava prestando atenção em tudo o que acontecia ao meu redor. Depois de alguns minutos, ouvi meu pai chamando minha mãe. Joana, vem aqui no escritório. Ela foi e eu ouvi a porta se fechando. Não conseguia escutar o que eles estavam conversando, mas havia algo no tom da voz do meu pai que me deixou inquieta. Era uma voz baixa, mas havia uma rispidez que me fazia lembrar daquela noite quando ouvi os ruídos estranhos. Depois de uns 20 minutos, a porta se abriu e minha mãe saiu. Quando ela passou pela sala, vi que seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse estado chorando. Mãe, está tudo bem? Eu perguntei.
Está sim, filha. Ela respondeu sem me olhar nos olhos. Só estou um pouco cansada. Mas não estava tudo bem. Eu podia sentir que não estava. Naquela noite, depois que todos foram dormir, eu fiquei acordada mais uma vez, prestando atenção em qualquer ruído que viesse do quarto dos meus pais. E dessa vez eu ouvi. Não eram palavras claras, mas havia discussão. Vozes baixas, tensas, como se estivessem tentando brigar sem acordar as crianças. Eu não conseguia entender o que estavam dizendo, mas o tom era inconfundível. Meu pai estava bravo, minha mãe estava tentando se explicar ou se defender. Então ouvi aquele som de novo. Alguma coisa caindo, um gemido abafado e depois silêncio. Meu coração disparou. Eu queria levantar, ir até lá, bater na porta e perguntar o que estava acontecendo. Mas alguma coisa me prendia na cama, uma mistura de medo e descrença. Será que meu pai, o ancião respeitado, o homem que eu admirava acima de todos os outros, será que ele estava batendo na minha mãe? Era uma possibilidade tão absurda, tão contrária a tudo que eu acreditava sobre nossa família, que eu não conseguia nem formular o pensamento completamente. Na manhã seguinte, durante o culto familiar, meu pai estava normal. Leu um texto sobre amor cristão, fez perguntas sobre o que tínhamos aprendido, orou pedindo a bênção de Jeová para nossa família. Minha mãe estava ali sentada ao lado dele, mas eu notei que ela estava com a manga da blusa puxada para baixo, cobrindo os braços completamente, mesmo no calor de dezembro. O texto que ele escolheu naquela manhã era de Provérbios, sobre a mulher virtuosa. Ele fez comentários sobre como uma esposa sábia era uma bênção para o marido, sobre como ela deveria ser respeitosa e obediente. Enquanto ele falava, eu ficava olhando para minha mãe, tentando entender por que ela parecia tão tensa. Quando ela serviu o café da manhã, eu vi que seus movimentos estavam diferentes, mais cuidadosos, como se ela sentisse dor em algum lugar. Mas ela sorriu quando me ofereceu o pão, e eu quase consegui me convencer de que estava imaginando coisas. Quase. Porque naquela tarde, quando voltei do trabalho, encontrei minha mãe na cozinha, lavando louça. Ela estava de costas para mim, e quando eu me aproximei para cumprimentá-la, vi que ela estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela enquanto ela esfregava um prato com mais força do que era necessário. "Mãe", eu disse baixinho, tocando no ombro dela. Ela se virou rapidamente, enxugando os olhos com as costas da mão. "Oi, filha, nem vi você chegar." "Por que você está chorando?" "Não estou chorando, não", ela disse, mas sua voz estava trêmula. "É só que caiu sabão nos meus olhos." Eu não acreditei. Não dava mais para fingir que não estava vendo o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Minha mãe estava sofrendo, e eu tinha uma suspeita terrível sobre quem estava causando esse sofrimento. "Mãe, aconteceu alguma coisa hoje?" "Não aconteceu nada. Por que você está perguntando?" "Porque você parece triste. E ontem à noite eu ouvi barulhos no quarto de vocês." O rosto dela ficou branco. Por um momento, eu pensei que ela ia desmaiar. Ela se apoiou na pia da cozinha e ficou me olhando com os olhos arregalados. "Que barulhos?" "Parecia que vocês estavam brigando." "Não estávamos brigando. Seu pai só estava me explicando algumas coisas sobre a congregação." "Explicando como?" "Ouvi a voz dele alterada e você parecia estar chorando." "Você deve ter ouvido errado", ela disse, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Naquele momento, meu pai entrou na cozinha. Tinha chegado do trabalho mais cedo que o normal, e sua presença mudou completamente o clima do ambiente. Minha mãe ficou ainda mais tensa, se não era possível. "Do que vocês estão conversando?" ele perguntou, e havia algo na sua voz que me fez ficar alerta. "Estava perguntando para a mãe por que ela estava chorando", eu respondi. "Sua mãe não estava chorando", ele disse, olhando diretamente para ela. "Estava, Joana?" "Não, não estava", ela sussurrou. "Só caiu sabão nos meus olhos." "Pronto, sabão nos olhos", ele repetiu, como se isso encerrasse o assunto. "Neuza, você não deveria ficar fazendo perguntas sobre coisas que não entende."
mas eu me preocupo com a mãe. A preocupação é boa, mas às vezes você imagina problemas onde não existem, ele disse. Sua mãe está bem. Não está, Joana? Estou sim, ela respondeu, mas não conseguiu me olhar nos olhos. Naquela noite, depois que todos foram dormir, eu tomei uma decisão. Ia ficar acordada e prestar atenção em tudo o que acontecesse no quarto dos meus pais. Se eu ouvisse qualquer coisa estranha, eu ia até lá e descobriria a verdade de uma vez por todas. Não demorou muito. Depois da meia-noite, começaram os ruídos. Primeiro vozes baixas, depois mais altas, depois o som inconfundível de uma discussão. Eu conseguia ouvir a voz do meu pai, alterada, agressiva, e a voz da minha mãe, suplicante, tentando acalmá-lo. Eu já te avisei para não questionar minhas decisões, eu ouvi ele dizendo. Eu não estava questionando, ela respondeu. Só perguntei se tinha certeza. Perguntar se tenho certeza é questionar. Uma esposa submissa confia no marido. Eu confio em você, Sebastião. Não parece. Parece que você está querendo me desafiar. Então, ouvi o som que me fez levantar da cama. Era um tapa, seguido de um gemido de dor. Não havia mais dúvida. Meu pai estava batendo na minha mãe. Eu me levantei e caminhei até a porta do quarto deles. Minha mão tremia quando eu levantei para bater na porta. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi a voz do meu pai. Se você contar para alguém, vai ser pior na próxima vez, ele disse, numa voz baixa e ameaçadora que eu nunca tinha ouvido antes. Você sabe que ninguém vai acreditar em você. Eu sou um ancião respeitado. Você é só uma mulher neurótica que ninguém leva a sério. Eu não vou contar para ninguém, ela sussurrou. É melhor mesmo, porque se eu descobrir que você andou falando, você vai conhecer um lado meu que nunca viu antes. Eu fiquei paralisada. Aquelas palavras saíram da boca do homem que eu mais admirava no mundo, do homem que eu achava que era o mais próximo de Deus que eu conhecia. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Voltei para o meu quarto pisando nas pontas dos pés, mas não consegui dormir. Fiquei ali, olhando para o teto, tentando entender como era possível que tudo que eu acreditava sobre minha família fosse mentira. Na manhã seguinte, durante o culto familiar, eu não conseguia prestar atenção em nada do que meu pai estava falando. Ficava olhando para ele, tentando conciliar aquele homem sério e respeitoso com o homem que eu tinha ouvido ameaçando minha mãe durante a noite. O texto da manhã era sobre perdão. Meu pai falou sobre como era importante perdoar as ofensas, sobre como Jeová espera que seus servos sejam misericordiosos uns com os outros. O perdão é uma marca dos verdadeiros cristãos, ele disse. Devemos estar sempre prontos a perdoar aqueles que nos prejudicam. Quando olhei para minha mãe, vi que ela tinha um corte pequeno no lábio inferior, que ela tentava esconder mantendo a mão na frente da boca. Quando percebeu que eu estava olhando, ela abaixou a mão e me deu um sorriso triste. Depois do culto, quando meu pai saiu para o trabalho, eu fiquei sozinha na cozinha com minha mãe. Respirei fundo e tomei coragem para fazer a pergunta que estava me atormentando. Mãe, o que aconteceu no seu lábio? Ela tocou no machucado instintivamente. Mordi sem querer durante o sono. Mãe, eu disse, olhando diretamente nos olhos dela. Eu ouvi os barulhos ontem à noite. Eu ouvi tudo. O rosto dela ficou branco. Por um momento, eu pensei que ela ia desmaiar. Ela se apoiou na pia da cozinha e ficou me olhando com os olhos arregalados, como um animal encurralado. Que barulhos? Ela perguntou, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Eu ouvi vocês discutindo. Eu ouvi quando ele bateu em você. Eu ouvi as ameaças. Ela começou a chorar. Não era um choro alto. Era um choro silencioso, desesperado, como se ela estivesse segurando aquela dor há muito tempo. Eu me aproximei dela e a abracei, e ela se desmoronou nos meus braços. Há quanto tempo isso está acontecendo? Eu perguntei. Desde sempre, ela sussurrou. Desde que casamos, mas piorou depois que ele virou ancião. Por que piorou?
porque agora ele se sente mais poderoso. Diz que Jeová o escolheu para ser líder, que eu tenho que obedecer ele em tudo, sem questionar. Por que você nunca contou para ninguém? Quem ia acreditar em mim? Ele é respeitado na congregação. Todos acham que ele é um homem santo. E ele sempre fala que se eu contar para alguém, ele vai dizer que eu sou louca, que estou inventando histórias. Eu senti uma raiva que nunca tinha sentido antes. Não era só raiva do meu pai por estar machucando minha mãe. Era raiva de mim mesma por ter demorado tanto para perceber. Raiva da situação toda. Mãe, você precisa contar para os outros anciãos. Isso não pode continuar. Ela se afastou de mim, balançando a cabeça. Não, Neuza, você não entende. Se eu fizer isso, ele vai me matar. E mesmo que não mate, ninguém vai acreditar. Ele é muito respeitado. Mas isso é errado. Ele está fazendo uma coisa que é contra os princípios da religião. Eu sei que é errado, ela disse, enxugando os olhos. Mas não posso fazer nada. Tenho que aguentar. É meu fardo para carregar. Não é fardo nenhum. Você não tem que aguentar isso. Tenho sim. A Bíblia fala sobre a submissão da esposa. E se eu não for uma boa esposa, vou ser responsabilizada por Jeová. Eu não conseguia aceitar aquilo. Não conseguia aceitar que minha mãe tivesse que viver sendo agredida por um homem que pregava amor cristão no salão do reino. Não conseguia aceitar que meu pai fosse um hipócrita, um mentiroso, um agressor. Mãe, isso não é submissão. Isso é violência, e violência é crime. Não fala assim, Neuza. Seu pai é um bom homem, só fica nervoso às vezes. Homem bom não bate na esposa. Você não entende. Eu provoco ele às vezes. Falo coisas que não devia, questiono decisões dele. Se eu fosse uma esposa melhor, isso não aconteceria. Era inacreditável. Minha mãe estava se culpando pela violência que sofria. Tinha sido tão manipulada psicologicamente que acreditava que merecia as agressões. Nos dias seguintes, eu fiquei observando tudo com outros olhos. Comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. A maneira como minha mãe ficava tensa quando meu pai chegava em casa. Como ela sempre concordava com tudo que ele dizia, mesmo quando era óbvio que ela pensava diferente. Como ela nunca expressava sua própria opinião sobre nada. Comecei a notar também como meu pai se comportava. Ele era uma pessoa completamente diferente em casa e na congregação. No salão do reino, ele era respeitoso, gentil, sempre pronto a ajudar. Em casa, ele era controlador, agressivo, e agora eu sabia que também era violento. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi descobrir que meu pai tinha um pequeno esconderijo no escritório dele. Certo dia, quando ele esqueceu de trancar a porta, eu entrei para pegar um livro emprestado e acabei derrubando alguns papéis da mesa. Quando fui juntar, um deles caiu atrás da estante. Quando me abaixei para pegar o papel, vi que havia um espaço entre a estante e a parede. Curiosa, enfiei a mão lá e senti que havia alguma coisa. Puxei e encontrei uma caixa de sapatos escondida. Meu coração disparou. Eu sabia que não deveria estar mexendo nas coisas do meu pai, mas alguma coisa me dizia que precisava ver o que havia naquela caixa. Abri com cuidado e quase deixei cair no chão quando vi o que havia lá dentro. Revistas. Revistas com mulheres nuas, em poses provocantes. Dezenas delas, todas escondidas ali no escritório onde meu pai preparava seus discursos sobre moralidade cristã. Eu fiquei ali, olhando para aquelas revistas, tentando entender como era possível. Meu pai, que pregava sobre pureza sexual, que falava sobre os perigos da imoralidade, que censurava qualquer programa de rádio que ele considerasse impróprio, tinha uma coleção de pornografia escondida no próprio escritório. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava aquelas revistas. Não era só o choque de descobrir que meu pai consumia pornografia. Era a hipocrisia gritante da situação. Quantas vezes eu o ouvi falando na congregação sobre os perigos da imoralidade sexual? Quantas vezes ele repreendeu jovens da congregação por namoros que ele considerava impróprios? Havia também cartas de uma mulher que eu não conhecia,
cartas íntimas que sugeriam que meu pai tinha algum tipo de relacionamento extraconjugal. As cartas não eram assinadas com o nome completo, só com sua Rosa, mas pelo conteúdo era óbvio que havia uma intimidade que ia muito além da amizade. Guardei tudo de volta na caixa e coloquei no lugar, mas minha mente estava em turbilhão. Agora eu tinha 3 evidências de que meu pai não era o homem santo que fingia ser. Ele batia na minha mãe, era viciado em pornografia e aparentemente tinha uma amante. 3 coisas que, segundo os ensinamentos das testemunhas de Jeová, eram pecados graves que poderiam resultar até mesmo em expulsão da congregação. Naquela noite, eu não consegui olhar para meu pai durante o jantar. Quando ele fez a oração, agradecendo a Jeová pela comida e pedindo bênçãos para nossa família, eu senti náusea. Como ele conseguia falar com Deus fingindo ser uma pessoa que não era? Depois do jantar, quando todos foram para a sala escutar o noticiário no rádio, eu chamei minha mãe na cozinha. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, eu disse baixinho para não sermos ouvidas. O que foi, filha? Eu descobri que papai esconde revistas pornográficas no escritório dele e cartas de uma mulher. O rosto dela ficou vermelho de vergonha e ela abaixou a cabeça. Você não deveria ter mexido nas coisas dele, Neuza. Mãe, você sabia disso? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois sussurrou. Eu suspeitava das revistas. Às vezes ele me obriga a fazer coisas que eu não quero, coisas que viu naquelas revistas. Eu senti um aperto no estômago. A situação era ainda pior do que eu imaginava. Meu pai não só agredia fisicamente minha mãe, como também a abusava sexualmente. E sobre as cartas? Que cartas? Cartas íntimas de uma mulher chamada Rosa. Ela ficou pálida. Rosa? Você tem certeza? Tenho. As cartas são bem íntimas, sugerem que eles têm um relacionamento. Minha mãe se apoiou na pia da cozinha como se estivesse prestes a desmaiar. Rosa é uma irmã da congregação de Ribeirão Preto. Ele sempre vai lá para dar discursos. Mãe, isso tem que parar. Você precisa denunciar ele para os anciãos da congregação. Eu já te disse que não posso fazer isso, ela respondeu com a voz trêmula. Ele é muito esperto, muito respeitado. Vai dizer que estou louca, que estou inventando histórias para prejudicá-lo. Mas eu posso testemunhar. Eu ouvi quando ele bateu em você, eu vi os machucados, eu encontrei as revistas e as cartas. Neuza, você não entende, ela disse pegando minhas mãos. Se você se meter nisso, ele vai fazer nossa vida virar um inferno. É melhor deixar as coisas como estão. Mas eu não conseguia deixar as coisas como estavam. Não conseguia fingir que não sabia de nada. Não conseguia sentar no salão do reino e ouvir meu pai falando sobre amor cristão, sabendo que ele chegava em casa e espancava minha mãe. Passei dias pensando no que fazer. Uma parte de mim queria confrontar meu pai diretamente, gritar com ele, perguntar como ele conseguia ser tão hipócrita. Outra parte queria ir direto aos outros anciãos e contar tudo. Mas eu também tinha medo. Medo de que ninguém acreditasse em mim. Medo de que a situação piorasse para minha mãe. Medo de destruir nossa família. Antes de continuar essa história, meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, mas não conseguimos enxergar, não é mesmo? Se esse vídeo está te tocando, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias. A oportunidade de fazer alguma coisa surgiu numa quinta-feira à noite, durante a reunião no Salão do Reino. Meu pai estava dirigindo o estudo da Sentinela, e o tema da semana era Mantendo a Congregação Limpa. O artigo falava sobre a importância de denunciar pecados graves para os anciãos, sobre como era responsabilidade de todo cristão manter a pureza da organização. Enquanto meu pai lia os parágrafos sobre como lidar com casos de imoralidade sexual e violência doméstica, eu sentia o sangue ferver nas veias. Ali estava ele, lendo sobre pecados que ele mesmo cometia, falando sobre a importância da honestidade e integridade cristã. O parágrafo 7, ele leu em voz alta.
nos lembra que qualquer forma de violência entre marido e esposa é abominável aos olhos de Jeová. Um verdadeiro cristão jamais levantaria a mão contra sua esposa. Eu olhei ao redor do salão do reino e vi que todos estavam ouvindo com atenção, concordando com a cabeça. Se eles soubessem que o próprio homem que estava lendo aquelas palavras era culpado exatamente do que estava condenando. O parágrafo 9, ele continuou, fala sobre imoralidade sexual. Qualquer cristão que se envolve com pornografia ou adultério está violando os padrões santos de Jeová e deve ser repreendido pela congregação. Era inacreditável. Estava ali, falando sobre pornografia e adultério, sendo que eu tinha visto as evidências dos dois pecados escondidas no escritório dele. Quando chegou a hora dos comentários, várias pessoas levantaram a mão para participar. Irmãos e irmãs falaram sobre a importância de manter a congregação limpa, sobre como era difícil, mas necessário denunciar pecados graves, mesmo quando envolviam pessoas próximas. A irmã Maria fez um comentário sobre violência doméstica. É muito triste quando ouvimos falar de maridos que batem nas esposas. Isso mostra que eles não entenderam nada sobre o amor cristão. O irmão José comentou sobre imoralidade. Às vezes, é difícil denunciar um irmão que está pecando, mas é por amor que fazemos isso. Queremos ajudá-lo a se arrepender e voltar para Jeová. Eu olhei para minha mãe, que estava sentada ao meu lado com a cabeça baixa, mexendo nervosamente com a Bíblia. Olhei para meu pai, que estava ali na frente, dirigindo o estudo como se fosse o cristão mais exemplar do mundo. E tomei uma decisão. Levantei a mão. Meu pai me viu e assentiu. Sim, irmã Neuza. Eu me levantei e minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Eu queria fazer um comentário sobre o parágrafo que fala sobre violência doméstica. Várias pessoas se viraram para me olhar. Minha mãe me puxou pela saia, tentando me fazer sentar, mas eu continuei em pé. O parágrafo diz que é responsabilidade de todo cristão denunciar casos de violência doméstica para os anciãos. Mas e quando o agressor é um ancião? O silêncio no salão do reino foi ensurdecedor. Meu pai ficou branco, depois vermelho. Irmã Neuza, acho que você não entendeu bem o parágrafo. Podemos conversar sobre isso depois da reunião. Não, pai. Eu entendi perfeitamente. A pergunta é: o que a congregação deve fazer quando descobre que um ancião espanca a própria esposa e consome pornografia? O alvoroço foi imediato. Pessoas começaram a sussurrar. Algumas se levantaram, outras ficaram olhando boquiabertas. Minha mãe estava chorando, tentando me fazer sentar. Meus irmãos mais novos estavam confusos, sem entender o que estava acontecendo. Neuza, senta agora, meu pai gritou, perdendo completamente a compostura. Não vou sentar. Todo mundo aqui merece saber que tipo de homem está dirigindo esta congregação. Merece saber que o ancião Sebastião chega em casa e bate na esposa dele. 2 outros anciãos se levantaram e vieram na minha direção. Irmã Neuza, a senhora está muito alterada. Vamos sair para conversar. Eu não estou alterada. Eu estou falando a verdade. Perguntem para minha mãe. Olhem os machucados no corpo dela. Mas minha mãe não confirmou nada. Ela estava ali, chorando, balançando a cabeça como se eu estivesse mentindo. O medo tinha tomado conta dela completamente. Isso não é verdade, ela disse entre lágrimas. Minha filha está confusa, está inventando coisas. Mãe, eu gritei, conte a verdade, você não precisa mais ter medo. Mas ela continuou negando. Meu marido nunca me bateu. Neuza está passando por uma fase difícil, não está pensando direito. Os anciãos me levaram para uma sala nos fundos do salão do reino. Meu pai veio junto e vi que ele estava tremendo de raiva. Quando a porta se fechou, ele explodiu. Como você ousa me humilhar dessa forma na frente de toda a congregação? Como ousa inventar mentiras sobre mim? Não são mentiras, eu gritei de volta. Eu vi você batendo nela, eu ouvi as ameaças, eu encontrei suas revistas pornográficas, eu vi as cartas da Rosa. Você está inventando isso porque quer chamar atenção, ele disse, se virando para os outros anciãos.
Minha filha está passando por uma fase rebelde. Ela anda questionando a autoridade em casa, não quer mais participar das atividades da congregação como antes. Isso não é verdade! Irmão Sebastião, disse o ancião José, um homem mais velho que eu conhecia desde criança. Essas são acusações muito graves. Precisamos investigar. Claro que precisam investigar, meu pai respondeu. E vão descobrir que minha filha está mentindo. Perguntem para minha esposa, perguntem para meus outros filhos. Ninguém vai confirmar essas fantasias. E sobre as revistas e cartas que ela mencionou? Perguntou o ancião Paulo. Que revistas? Que cartas? Minha filha está delirando. Talvez esteja sendo influenciada por más companhias no trabalho. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando os anciãos conversaram com minha mãe, ela negou tudo. Disse que eu estava confusa, que talvez tinha ouvido barulhos de outras casas, que nunca tinha sido agredida. Quando perguntaram sobre os machucados, ela deu as mesmas explicações de sempre. Acidentes domésticos, descuidos. Minha filha é uma boa menina, ela disse aos anciãos, mas ultimamente anda muito rebelde. Não quer mais obedecer o pai, questiona tudo o que ele diz. Acho que está sendo influenciada por pessoas do trabalho. Meus irmãos mais novos também foram questionados, mas eles dormiam em quartos mais distantes e realmente não tinham ouvido nada. Ou se tinham ouvido, não entendiam o que era. Papai nunca bateu na mamãe, disse meu irmão Carlos, de 16 anos. Neuza, que anda estranha ultimamente, sempre discutindo com todo mundo. Os anciãos fizeram uma busca no escritório do meu pai, mas é claro que não encontraram nada. Ele tinha tido tempo suficiente para esconder ou se livrar das revistas e cartas depois da minha acusação pública. Quando eles chegaram lá, o escritório estava impecável, só com livros religiosos e materiais da congregação. Como podem ver, meu pai disse aos anciãos, não há nada inapropriado aqui. Minha filha inventou tudo isso. Talvez esteja com problemas mentais ou talvez esteja sendo influenciada por apóstatas. Durante uma semana inteira, os anciãos investigaram minhas acusações. Conversaram com vizinhos que disseram que nossa família sempre pareceu muito unida e respeitosa. Falaram com pessoas da congregação que expressaram choque com minhas alegações. O irmão Sebastião é um dos homens mais exemplares que conhecemos, disse a irmã Rosa. Ironicamente, a mesma Rosa das cartas íntimas que eu tinha encontrado, mas que agora negava qualquer relacionamento inadequado. É impossível que ele faça essas coisas, disse o irmão José. Ele é um homem de Deus, sempre foi exemplo para todos nós. No final de uma semana de investigação, a conclusão da comissão judicial foi que eu estava mentindo. Que estava passando por uma crise espiritual, talvez influenciada por más companhias do trabalho, e que tinha inventado aquelas histórias para prejudicar meu pai. A irmã Neuza anunciou o ancião Paulo na reunião seguinte. Será repreendida publicamente por difamação contra um irmão da congregação. Ela inventou acusações falsas contra o ancião Sebastião, causando divisão e escândalo na congregação. A punição foi severa. Fui repreendida publicamente na congregação, proibida de participar do serviço de campo por 6 meses e colocada sob vigilância espiritual. Isso significava que tudo o que eu fizesse seria monitorado pelos anciãos e qualquer sinal de rebeldia resultaria em consequências ainda mais graves. Pior do que isso foi o tratamento que recebi da congregação. Pessoas que me conheciam desde criança começaram a me evitar. Algumas irmãs mais velhas faziam comentários sobre jovens que não respeitavam a autoridade paterna. Alguns irmãos falavam sobre como era perigoso quando jovens se deixavam influenciar pelo mundo. É uma pena, ouvi a irmã Clara comentando com outra. A Neuza sempre foi uma menina tão boa. Agora inventou essas histórias terríveis sobre o próprio pai. É o que acontece quando os jovens param de estudar a Bíblia e começam a escutar as filosofias do mundo, respondeu a irmã Maria. Espero que ela se arrependa antes que seja tarde demais. Em casa, a situação ficou insustentável. Meu pai não falava comigo diretamente, comunicava tudo através da minha mãe.
Quando precisava me repreender por alguma coisa, fazia na frente de toda a família, como se estivesse dando uma lição para todos sobre as consequências de desafiar a autoridade. Vejam o que acontece quando alguém se rebela contra Jeová, ele disse numa dessas ocasiões. Neusa quis seguir o caminho do mundo e agora está sendo disciplinada. Espero que vocês aprendam com o erro dela. Mas o pior era ver minha mãe. Ela me olhava com uma mistura de tristeza e ressentimento, como se eu tivesse traído a família. Algumas vezes eu tentei conversar com ela sobre o assunto, mas ela sempre mudava de conversa ou saía da sala. Por que você fez isso? Ela me perguntou numa dessas tentativas. Por que você humilhou nossa família daquela forma? Porque eu queria te ajudar, mãe. Queria que você parasse de sofrer. Eu não estava sofrendo. Você que inventou tudo isso na sua cabeça. Mãe, você sabe que não inventei. Você sabe que tudo que eu falei era verdade. Não era verdade. E mesmo que fosse, você não tinha direito de falar sobre a vida privada dos seus pais. A violência não parou. Na verdade, piorou. Agora meu pai se sentia protegido pela investigação da congregação, que tinha provado sua inocência. As agressões ficaram mais frequentes e mais brutais. Eu ouvia tudo do meu quarto, e a cada noite me sentia mais impotente e furiosa. Uma noite, 3 semanas depois da investigação, eu ouvi minha mãe gritando de dor. Não era um gemido abafado como das outras vezes, era um grito de desespero. Levantei da cama e fui até a porta do quarto deles, e dessa vez não hesitei em bater. O que está acontecendo aí dentro? Volta para o seu quarto, Neusa, veio a voz do meu pai. Não é da sua conta. Mãe, você está bem? Silêncio. Mãe. Estou bem, filha, veio a voz dela, fraca e trêmula. Volta para o seu quarto. Se você não parar de incomodar, vai acontecer com você também, meu pai gritou através da porta. Era a primeira vez que ele me ameaçava diretamente. Voltei para o meu quarto, mas não consegui dormir. Fiquei ali ouvindo e os sons de violência continuaram por mais 1 hora. Na manhã seguinte, minha mãe não conseguiu se levantar da cama. Meu pai disse que ela estava com gripe forte e que eu deveria cuidar dos meus irmãos mais novos. Quando consegui ficar sozinha com ela, vi que ela estava com o braço inchado e não conseguia mexer os dedos da mão direita. Mãe, seu braço está quebrado. Não está quebrado, só está doendo. Você precisa ir ao médico. Não preciso de médico, vai passar. Mãe, por favor, deixa eu chamar um médico. Não, se você chamar médico vai ser pior para mim. Mas não passou. 3 dias depois, quando meu pai finalmente levou minha mãe ao hospital, porque ela estava com febre alta e delirando de dor, descobrimos que ela estava com 2 costelas rachadas e o pulso fraturado. O médico perguntou como tinha acontecido, e meu pai disse que ela tinha caído da escada. Minha mãe confirmou a versão dele, mas eu vi o olhar desconfiado do médico. Mesmo assim, ele não fez mais perguntas. Na época, anos 1970, casos de violência doméstica eram tratados como assuntos de família, e os profissionais de saúde raramente se metiam. Sua esposa precisa de repouso, o médico disse para meu pai, e cuidado para não forçar o braço. Claro, doutor, vou cuidar bem dela. Durante o tempo que minha mãe ficou de repouso, eu assumi completamente os cuidados da casa e dos meus irmãos mais novos. Acordava às 5 da manhã para preparar o café, arrumar as crianças para a escola, cuidar da limpeza e cozinhar. Era exaustivo, mas também me deu tempo para pensar. Foi nesse período que eu comecei a questionar seriamente não só meu pai, mas toda a estrutura da religião. Como era possível que uma organização que se dizia orientada por Deus protegesse um agressor e punisse quem tentava denunciar a violência? Comecei a prestar atenção em outros aspectos da congregação que antes não me incomodavam. A maneira como as mulheres eram sempre submissas aos maridos, nunca podendo questionar ou expressar opiniões diferentes. Como os anciãos tomavam todas as decisões importantes sem consultar ninguém. Como qualquer crítica à organização era vista como rebelião contra Deus. Lembro de uma reunião onde o irmão Paulo deu um discurso sobre obediência à organização.
Jeová fala conosco através dos anciãos, ele disse. Questionar os anciãos é questionar o próprio Jeová. Eu fiquei ali ouvindo e pensando. Mas e se os anciãos estiverem errados? E se eles estiverem protegendo alguém que não merece proteção? Foi nesse momento que eu decidi que não podia mais ficar calada. Não importava se ninguém acreditava em mim, não importava se eu seria expulsa da congregação, não importava se minha própria família me rejeitasse. Eu não podia assistir minha mãe ser espancada até a morte. Comecei a planejar minha saída da religião. Sabia que seria um processo difícil e doloroso, porque significaria perder tudo que eu conhecia. Minha família, meus amigos, minha comunidade, minha identidade. Mas eu não via outra opção. Primeiro, comecei a economizar dinheiro. Pedia horas extras no trabalho e guardava cada centavo que conseguia sem que meu pai percebesse. Precisava ter recursos para me sustentar quando saísse de casa, porque sabia que minha família me cortaria financeiramente. Durante as horas extras na loja de tecidos, eu conversava mais com Dona Carmen. Ela tinha notado que eu estava diferente, mais triste e preocupada. Um dia, ela me perguntou diretamente se estava tudo bem em casa. Estou passando por alguns problemas familiares, eu respondi sem entrar em detalhes. Se você precisar conversar, estou aqui, ela disse. Às vezes é bom ter alguém de fora para escutar. Aquela oferta de apoio, vinda de alguém que não era testemunha de Jeová, me fez perceber como nossa religião nos isolava do resto do mundo. Éramos ensinados a não confiar em pessoas do mundo, a só buscar ajuda dentro da congregação. Mas a congregação tinha me falhado completamente. Segundo, comecei a pesquisar sobre violência doméstica. Na biblioteca da cidade, encontrei livros e folhetos sobre o assunto. Descobri que existiam delegacias especializadas em crimes contra a mulher. Descobri que violência doméstica era crime. Descobri que eu podia denunciar meu pai para a polícia. Foi um choque descobrir que o que acontecia na minha casa não era assunto de família, como meu pai sempre dizia. Era crime. Crime previsto em lei, que podia resultar em prisão. E não importava se o agressor era ancião, pastor, padre ou qualquer outra autoridade religiosa. A lei era igual para todos. Terceiro, comecei a documentar as agressões. Toda vez que ouvia minha mãe sendo agredida, eu anotava a data, o horário e uma descrição do que tinha ouvido. Quando via machucados nela, tentava convencê-la a deixar eu tirar fotos com a máquina fotográfica da loja, mas ela sempre se recusava. Para que você quer fotografar isso? Ela perguntava. Para ter prova do que está acontecendo. Prova para quê? Ninguém precisa saber disso. A polícia precisa saber. Não quero polícia envolvida nisso. É problema nosso. O processo de questionamento da religião foi doloroso. Eu tinha sido criada acreditando que as testemunhas de Jeová eram a única religião verdadeira, que fora da organização só havia escuridão espiritual. Questionar isso era como questionar toda a minha identidade. Comecei a ler material apóstata, como a organização chamava qualquer crítica à religião. Consegui alguns livros de ex-testemunhas de Jeová que Dona Carmen me emprestou. Ela conhecia uma família que tinha saído da religião anos antes. Foi um choque descobrir que muitas das coisas que eu acreditava eram baseadas em interpretações questionáveis da Bíblia, que a organização tinha uma história de predições falsas sobre o fim do mundo, que havia muitos casos de abuso de poder e encobrimento de crimes dentro da própria estrutura religiosa. Descobri que não éramos a única religião que afirmava ser a verdade. Descobri que muitas das doutrinas que considerávamos únicas eram compartilhadas por outras denominações cristãs. Descobri que a organização mudava frequentemente seus ensinamentos, mas sempre afirmava que as mudanças eram nova luz de Jeová. Mas o que mais me impactou foi descobrir que não era a única pessoa passando por essa situação. Havia muitos relatos de famílias disfuncionais dentro da religião, de casos de abuso que eram encobertos para proteger a reputação da organização, de pessoas que eram silenciadas quando tentavam denunciar crimes. Um livro em particular me marcou profundamente. Crise de Consciência,
escrito por um ex-membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Ele relatava como as decisões eram tomadas na organização, como havia politicagem e corrupção mesmo nos níveis mais altos, como pessoas eram disfellowshipped por questionarem doutrinas que depois eram mudadas. Aos poucos, fui perdendo a fé na organização. Não parei de acreditar em Deus de uma hora para outra, mas comecei a questionar se aquela religião específica realmente representava a vontade divina. É difícil até hoje reviver esses momentos. Às vezes me pergunto como consegui suportar tanto. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que eu deveria ter feito? Me conta lá nos comentários. 6 meses depois da minha repreensão pública, eu estava pronta para dar o passo final. Tinha dinheiro suficiente para me sustentar por alguns meses, tinha encontrado um quarto para alugar na casa de uma senhora idosa, e tinha decidido que ia denunciar meu pai para a polícia, com ou sem o apoio da minha mãe. Escolhi uma data simbólica, 15 de agosto de 1971, dia da primeira reunião depois das minhas férias espirituais terminarem. Em vez de voltar para o salão do reino, como todos esperavam, eu ia para a delegacia. Na noite anterior, tentei conversar uma última vez com minha mãe. Esperei todo mundo dormir e fui até a cozinha, onde ela estava lavando a louça do jantar. Ela ainda estava com o braço direito mais fraco por causa da fratura, então eu ofereci ajuda. "Deixa que eu lavo, mãe." "Não precisa, filha, já estou quase terminando." "Mãe, eu preciso te falar uma coisa importante." Ela não me olhou. "Se é sobre seu pai, eu não quero ouvir. Amanhã eu vou denunciar ele para a polícia." Ela deixou cair o prato que estava lavando. Ele se estilhaçou no chão da cozinha e o barulho ecoou pela casa silenciosa. "Você não pode fazer isso," ela sussurrou. "Posso sim, e vou fazer, com ou sem sua ajuda." "Neuza, você não entende. Se você fizer isso, ele vai me matar." "Mãe, se eu não fizer isso, ele vai te matar de qualquer jeito. Olha o estado que você está." Era verdade. Nos últimos meses, minha mãe tinha emagrecido drasticamente. Estava sempre pálida, sempre cansada, sempre com algum machucado novo. Parecia uma mulher de 60 anos, quando na verdade tinha apenas 42. "Vem comigo," eu insisti. "Vamos sair desta casa juntas. Eu te protejo." "E meus outros filhos? Você quer que eu abandone meus filhos?" "Nós vamos buscar ajuda para levar eles também." "Não," ela disse balançando a cabeça. "Não posso, não tenho coragem." "Então eu vou sozinha, mas vou denunciar ele de qualquer forma." Ela começou a chorar. "Por favor, Neuza, deixa as coisas como estão. Você não tem ideia do que ele é capaz de fazer." "Eu sei exatamente do que ele é capaz. Por isso mesmo preciso parar ele." Naquela noite, quase não dormi. Ficava pensando em tudo que ia mudar na minha vida nas próximas horas. Sabia que provavelmente nunca mais ia ver minha família. Sabia que ia ser expulsa da congregação. Sabia que ia ter que reconstruir minha vida do zero. Mas também sabia que não podia mais conviver com aquela situação. Não podia mais fingir que não sabia de nada. Não podia mais assistir minha mãe sendo destruída aos poucos. Na manhã seguinte, acordei cedo, arrumei minhas poucas roupas numa sacola e esperei todo mundo sair de casa. Meu pai foi trabalhar, meus irmãos foram para a escola, minha mãe foi ao mercado. Quando a casa ficou vazia, eu saí pela última vez. A delegacia ficava no centro da cidade, a uns 20 minutos de caminhada da nossa casa. Durante todo o percurso, meu coração batia acelerado. Estava nervosa, mas determinada. Quando cheguei lá, expliquei para a recepcionista que queria fazer uma denúncia de violência doméstica. Ela me levou para uma sala pequena, onde uma delegada me atendeu. "Qual é o seu nome?" "Neuza Santos Silva." "Idade?" 20 anos. "Você está sendo agredida por alguém?" "Não, quero denunciar meu pai por agredir minha mãe." A delegada, uma mulher de uns 40 anos, me olhou com atenção. "Há quanto tempo isso vem acontecendo?" "Desde sempre. Mas descobri há poucos meses." Ela fez várias perguntas sobre as agressões, sobre há quanto tempo aconteciam, sobre se eu tinha testemunhas ou evidências.
Contei tudo o que sabia, tudo o que tinha visto e ouvido. Sua mãe está disposta a prestar depoimento? Não sei. Ela tem muito medo dele. Infelizmente, sem o depoimento da vítima, fica difícil abrir um processo. Ela precisa vir aqui e formalizar a denúncia. Mas eu posso testemunhar. Pode, mas o testemunho de terceiros não é suficiente para casos de violência doméstica. A vítima precisa confessar que está sendo agredida. E se eu trouxer evidências? Fotografias dos machucados? Isso ajudaria muito, mas ainda assim, precisaríamos do depoimento dela. Saí da delegacia frustrada, mas não desisti. Voltei para casa decidida a convencer minha mãe a ir comigo na delegacia. Mas quando cheguei, encontrei uma situação que não esperava. Meu pai estava em casa no meio da tarde, o que era estranho porque ele sempre trabalhava até às 6. Minha mãe estava sentada na sala, chorando, e ele estava em pé na frente dela, visivelmente alterado. "Onde você estava?" Ele perguntou quando me viu entrar. "Fui resolver umas coisas na cidade." "Que coisas?" Antes que eu pudesse responder, minha mãe falou. "Ela foi na delegacia, Sebastião. Ela te denunciou." Meu sangue gelou. Minha mãe tinha me traído. Não só tinha contado onde eu estava, como tinha contado o que eu tinha feito. Meu pai se virou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de raiva, ódio e algo que parecia quase demoníaco. "Você fez o quê?" "Eu contei a verdade sobre você." "Sua cadela ingrata!" ele gritou, e antes que eu pudesse me defender, ele me deu um tapa no rosto que me derrubou no chão. Era a primeira vez que ele me batia. Durante toda a minha vida, ele tinha reservado a violência para minha mãe. Mas agora eu tinha cruzado uma linha que não podia ser descruzada. "Você vai voltar lá e desfazer essa mentira", ele disse, me agarrando pelo braço e me levantando do chão. "Vai dizer que estava confusa, que inventou tudo." "Não vou." Ele me bateu de novo, dessa vez com mais força. Senti o gosto de sangue na boca. "Vai sim, porque se não fizer isso, eu vou fazer sua mãe pagar por cada palavra que você disse sobre mim." Olhei para minha mãe, que estava encolhida no sofá, chorando. E naquele momento entendi que ela tinha me traído não por maldade, mas por medo. Ela sabia que se meu pai descobrisse o que eu tinha feito por outros meios, a punição seria ainda pior. "Está bem", eu disse. "Eu volto lá e desfaço tudo. Agora, nós vamos juntos." Meu pai me levou de volta à delegacia. Durante todo o caminho, ele me instruiu sobre o que eu deveria falar. "Você vai dizer que estava passando por uma crise emocional, que inventou tudo para chamar atenção. Vai dizer que se arrepende e que quer retirar a denúncia." Quando chegamos na delegacia, a mesma delegada me atendeu. Meu pai ficou do meu lado o tempo todo, e eu senti a pressão da presença dele. "Vim retirar a denúncia que fiz hoje de manhã", eu disse. "Por quê?" "Porque eu estava confusa. Inventei tudo." A delegada me olhou com desconfiança, depois olhou para o meu rosto inchado onde meu pai tinha me batido. "Tem certeza disso?" "Tenho. Me arrependo de ter vindo aqui." "E esse machucado no seu rosto?" "Caí da bicicleta", eu menti. Ela olhou para meu pai, depois de volta para mim. "Posso falar com você em particular?" "Não", meu pai respondeu antes que eu pudesse falar. "Minha filha está passando por uma fase difícil. Preciso acompanhar tudo que ela faz." A delegada hesitou, mas no final aceitou. Eu retirei formalmente a denúncia, assinei um papel dizendo que tinha inventado tudo e saímos da delegacia. No caminho de volta para casa, meu pai me fez uma proposta. "Você tem 2 opções", ele disse. "Ou volta para a congregação, pede perdão publicamente pelas mentiras que contou sobre mim, e continua vivendo em casa como uma filha obediente, ou sai de casa hoje mesmo e nunca mais volta." Eu escolho sair. "Então está decidido. Quando chegarmos em casa, você pega suas coisas e sai. E não quero mais ver sua cara." Quando chegamos em casa, minha mãe estava na cozinha. Meu pai contou para ela sobre minha decisão de sair de casa, e ela começou a chorar. "Neuza, não faz isso", ela suplicou. "Pede perdão para seu pai, volta para a congregação." "Não posso, mãe. Não posso fingir que não sei de nada."
Então você vai me abandonar? Vai me deixar sozinha com ele? Aquelas palavras me partiram o coração. Mas eu sabia que não tinha escolha. Ou eu saía de casa e tentava reconstruir minha vida, ou eu ficava e me tornava cúmplice daquela situação. Mãe, quando você estiver pronta para sair, eu te ajudo, mas não posso mais viver nesta casa. Arrumei minhas poucas roupas na mesma sacola que tinha levado de manhã. Meus irmãos mais novos ficaram olhando, sem entender o que estava acontecendo. Expliquei para eles que ia morar em outro lugar, mas que continuava sendo irmã deles. Quando estava saindo, minha mãe me deu um abraço apertado. Eu te amo, filha, ela sussurrou no meu ouvido, mas não posso ir com você. Eu entendo, mãe. E eu te amo também. Foi a última vez que abracei minha mãe como filha da casa. Saí de casa com 20 anos, sem família, sem religião, sem comunidade. Mas também saí com algo que não tinha antes, minha dignidade intacta. Nos primeiros meses, foi muito difícil. Morava num quarto pequeno na casa da Dona Carmen, que me ofereceu abrigo quando soube da minha situação. Trabalhava de dia e estudava à noite, tentando terminar o ensino médio que tinha abandonado para me dedicar mais às atividades religiosas. Não tinha amigos, não tinha apoio emocional, não tinha ninguém com quem conversar sobre o que tinha passado. As primeiras semanas foram as piores. Chorava todas as noites, me perguntando se tinha feito a coisa certa, se não deveria ter ficado calada e continuado fingindo que não sabia de nada. Dona Carmen foi um anjo na minha vida. Ela não me fazia perguntas sobre minha família, respeitava minha privacidade, mas sempre deixava claro que estava ali se eu precisasse conversar. Aos poucos, fui me abrindo com ela. Você fez a coisa certa, ela me disse quando finalmente contei toda a história. Não é fácil denunciar a própria família, mas você teve coragem de defender sua mãe quando ninguém mais defendeu. Mas não adiantou nada. Minha mãe continua apanhando e agora eu não posso mais ajudar. Às vezes, plantar uma semente demora para dar frutos. Talvez um dia sua mãe lembre do que você fez e tenha coragem de sair também. Era uma esperança que eu me agarrava, mas aos poucos fui reconstruindo minha vida. Consegui um emprego melhor numa loja de roupas no centro da cidade, um quarto maior numa pensão, fiz novos amigos. Comecei a namorar um rapaz chamado Roberto, que conheci no curso noturno. Ele era católico, mas respeitava minha decisão de não seguir nenhuma religião. Durante 2 anos, não tive nenhum contato com minha família. Sabia por conhecidos da cidade que meu pai continuava sendo ancião na congregação, que minha família continuava frequentando as reuniões, que oficialmente eu não existia mais para eles. Mas eu também sabia, pelos mesmos conhecidos, que minha mãe continuava aparecendo com machucados. Algumas pessoas comentavam que ela estava sempre doente, sempre com alguma coisa machucada, sempre mais magra e pálida. A irmã Joana anda muito magra, ouvi alguém comentando no mercado. Será que está doente? Deve ser idade, respondeu outra pessoa. Mulher de ancião tem muita responsabilidade, deve ser estresse. Se elas soubessem a verdade sobre o que causava o estresse da minha mãe. Em 1973, recebi uma notícia que mudou tudo. Meu irmão Carlos, que na época tinha 17 anos, apareceu na pensão onde eu morava. Estava chorando, desesperado, e mal conseguia falar. Neuza, você precisa voltar. A mãe está no hospital. Meu coração parou. O que aconteceu? Papai bateu tanto nela que ela ficou 3 dias inconsciente. Quando eu cheguei em casa da escola, encontrei ela caída na cozinha, toda ensanguentada. Todos os medos que eu tinha sobre o que poderia acontecer se eu deixasse minha mãe sozinha com meu pai se confirmaram. A violência tinha escalado para um nível perigoso. Como ela está? Os médicos disseram que ela tem traumatismo craniano. Não sabem se vai ficar com sequelas. E papai? Ele disse para todo mundo que ela caiu da escada. Mas eu vi, Neuza. Eu vi os machucados no corpo dela. Não foi queda, foi espancamento. Fui para o hospital correndo. Quando vi minha mãe naquela cama, ligada a aparelhos com o rosto desfigurado pelos hematomas, eu entendi que tinha chegado a hora de tomar uma decisão definitiva. Ela estava inconsciente, respirando com dificuldade.
Tinha o crânio enfaixado, um dos olhos completamente fechado pelo inchaço e marcas roxas por todo o corpo que dava para ver. Era uma visão que me persegue até hoje. Procurei o médico responsável pelo caso. Doutor, preciso saber, esses ferimentos são compatíveis com uma queda? Ele me olhou sério. Não, esses ferimentos são compatíveis com espancamento brutal. Sua mãe foi agredida com extrema violência. Doutor, meu pai espanca minha mãe há anos. Eu já tentei denunciar antes, mas ela sempre nega. Agora está vendo no que deu. Se você tem certeza disso, pode fazer uma denúncia aqui mesmo no hospital. Temos assistentes sociais que podem ajudar. Dessa vez, eu não hesitei. Fiz a denúncia no hospital, com o respaldo médico dos ferimentos. O assistente social fotografou todos os machucados, documentou cada lesão, fez um relatório detalhado sobre o estado físico da minha mãe. Quando ela acordou, 2 dias depois, estava confusa por causa do traumatismo. Mesmo assim, ela tentou proteger meu pai. Disse que tinha caído, que tinha tropeçado, que não se lembrava direito do que tinha acontecido. Dona Joana, disse a assistente social, os ferimentos que a senhora tem não são compatíveis com queda. Alguém a agrediu. Não, ninguém me agrediu. Eu caí da escada. A senhora tem fraturas no crânio, costelas quebradas, hematomas em várias partes do corpo. Isso não acontece numa queda simples. Mas ela insistiu na versão da queda. O medo tinha dominado ela completamente, mesmo numa cama de hospital, mesmo com evidências físicas claras da violência. A polícia foi até nossa casa e prendeu meu pai. Desta vez, eles não deram ouvidos às suas explicações. Os laudos médicos eram claros demais, as evidências eram irrefutáveis. Quando o levaram, ele gritava que era tudo mentira, que era uma armação minha para prejudicá-lo, que os médicos estavam enganados. Minha esposa caiu da escada, isso é perseguição religiosa, vocês estão prendendo um homem inocente. Mas não adiantou. As evidências falavam por si mesmas. A congregação das Testemunhas de Jeová ficou em choque. Muitos irmãos não acreditaram que o ancião Sebastião pudesse ter feito aquilo. Alguns disseram que era perseguição, que o mundo estava se voltando contra os verdadeiros cristãos. É impossível que o irmão Sebastião tenha feito isso, disse o ancião José. Ele é um homem de Deus. Deve ter sido um acidente mesmo. Mas outros irmãos mais observadores começaram a se lembrar de detalhes que tinham passado despercebidos antes. A maneira como minha mãe sempre aparecia com machucados, como ela ficava nervosa quando meu pai estava por perto, como ela nunca participava dos comentários nas reuniões. Agora que eu penso bem, disse a irmã Clara, a irmã Joana sempre foi muito quieta, muito retraída, e sempre tinha algum machucado. Lembro de uma vez que perguntei sobre um hematoma no braço dela, comentou a irmã Maria. Ela ficou muito nervosa, disse que tinha batido na porta. Gradualmente, a verdade foi se tornando inegável, mesmo para aqueles que não queriam acreditar. Meu pai foi julgado e condenado a 5 anos de prisão por lesão corporal gravíssima e tentativa de homicídio. O juiz foi duro na sentença porque considerou que havia agravantes, violência doméstica, reincidência, mesmo que não registrada oficialmente, e abuso de autoridade moral. O réu, disse o juiz na hora da sentença, aproveitou-se de sua posição de autoridade religiosa e social para agredir sistematicamente sua esposa ao longo de anos. Demonstrou total desprezo pela dignidade humana e pela santidade da vida. A congregação o expulsou não por violência doméstica, mas por trazer opróbrio sobre o nome de Jeová. Mesmo na hora da expulsão, a preocupação deles era com a imagem da organização, não com o sofrimento da minha mãe. O ex-irmão Sebastião, anunciou o ancião Paulo na reunião, não é mais uma das testemunhas de Jeová. Suas ações trouxeram desonra ao nome sagrado de Jeová e à congregação dos santos. Nenhuma palavra de apoio para minha mãe, nenhum pedido de desculpas por terem rejeitado minhas denúncias anteriores, nenhum reconhecimento de que tinham falhado em proteger uma vítima de violência. Minha mãe ficou 3 meses no hospital. Quando recebeu alta,
Veio morar comigo. Foi um período difícil para as duas. Ela estava fragilizada física e emocionalmente. Se culpava pelo que tinha acontecido, sentia vergonha de ter ficado tanto tempo numa situação de violência. Se eu tivesse escutado você, ela me disse numa dessas conversas difíceis, nada disso teria acontecido. Mãe, a culpa não é sua. Você estava com medo e eu entendo. Mas você tentou me salvar e eu te traí. Te fiz sair de casa, deixei você sozinha. Você fez o que conseguiu fazer naquele momento. Não se culpe. Levei ela para fazer terapia com uma psicóloga especializada em violência doméstica. Aos poucos, ela foi entendendo que não tinha culpa do que aconteceu, que tinha sido vítima de um homem manipulador e violento que usou a religião como ferramenta de controle. O processo de cura foi longo. Minha mãe tinha passado mais de 20 anos sendo agredida física e psicologicamente. Tinha perdido a autoestima, a confiança em si mesma, a capacidade de tomar decisões. Precisou reaprender a viver como uma pessoa livre. As sequelas do traumatismo craniano a acompanharam pelo resto da vida. Ela tinha dificuldades de concentração, problemas de memória recente e dores de cabeça constantes. Mas sua personalidade começou a emergir lentamente, como uma flor que tinha ficado tempo demais na sombra. Meus irmãos mais novos vieram morar conosco também. Carlos, que já estava com 17 anos, entendeu rapidamente o que tinha acontecido e apoiou nossa decisão. Foi ele quem teve coragem de contar a verdade sobre o que viu naquele dia terrível. Eu sabia que tinha algo errado, ele me disse. Escutava barulhos à noite, via a mãe sempre machucada, mas tinha medo de falar alguma coisa. Maria, João e Ana ficaram confusos por muito tempo. Tinham sido doutrinados a respeitar a autoridade paterna acima de tudo, e foi difícil para eles entenderem que o pai estava errado. Precisaram de muito tempo e terapia para processar a situação. A Congregação das Testemunhas de Jeová cortou contato com nossa família completamente. Fomos consideradas pessoas perigosas que podiam contaminar outros membros com nossas ideias apóstatas. Algumas irmãs que eram amigas da minha mãe há anos passaram a atravessar a rua quando nos viam. É uma pena, ouvi a irmã Rosa comentando. A família do ex-irmão Sebastião se deixou levar pelas filosofias do mundo. Agora estão perdidas espiritualmente. Era irônico ouvir isso da mesma Rosa que tinha trocado cartas íntimas com meu pai. Foi doloroso perder toda a nossa rede social de uma vez, mas também foi libertador. Pela primeira vez em nossas vidas, podíamos tomar decisões baseadas no que achávamos certo, não no que a organização religiosa mandava. Minha mãe começou a trabalhar numa loja de artesanato no centro da cidade. No início, foi difícil porque ela não tinha experiência profissional, tinha ficado a vida toda dedicada apenas às tarefas domésticas e às atividades religiosas. Mas ela se adaptou rapidamente e descobriu que tinha talento para vendas e para organização. Nunca pensei que seria capaz de trabalhar fora, ela me disse após algumas semanas. Sempre achei que só servia para cuidar da casa e dos filhos. Você é capaz de muito mais do que imagina, mãe. Aos poucos, nossa vida foi se normalizando. Celebramos nosso primeiro Natal em 1974, nossa primeira festa de aniversário, nossa primeira comemoração de Ano Novo. Eram coisas simples, mas que representavam nossa liberdade de escolher como queríamos viver. O primeiro Natal foi especialmente emocionante. Compramos uma árvore pequena, enfeitamos com luzinhas coloridas, trocamos presentes simples. Minha mãe chorou durante toda a ceia. Por que você está chorando, mãe? Perguntou minha irmã Ana, que na época tinha apenas 12 anos. Estou chorando de alegria, ela respondeu. Pela primeira vez na vida, posso comemorar o nascimento de Jesus sem me sentir culpada. Meus irmãos se adaptaram à nova vida de formas diferentes. Carlos abandonou completamente a religião e nunca mais quis saber de nada relacionado às testemunhas de Jeová. Tornou-se um crítico ferrenho de qualquer forma de fundamentalismo religioso. Maria ficou confusa por alguns anos, mas eventualmente também se afastou.
Ela frequentou algumas igrejas católicas e protestantes, procurando uma espiritualidade que fizesse sentido para ela, sem o autoritarismo que tinha experimentado. João e Ana, por serem mais novos, se adaptaram mais facilmente à vida no mundo, como a religião chamava a vida fora da organização. Fizeram amigos na escola, participaram de atividades extracurriculares, viveram uma adolescência normal. Em 1975, me casei com Roberto. Foi um casamento pequeno, só com nossa família nova e alguns amigos que tínhamos feito. Minha mãe chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de alegria. Nunca pensei que viveria para ver minhas filhas livres e felizes, ela me disse no dia do casamento. Pensava que íamos morrer naquela religião, naquela vida de sofrimento. A cerimônia foi numa igreja católica pequena, decorada com flores simples. Não foi luxuosa, mas foi sincera. Roberto e eu escrevemos nossos próprios votos, prometendo respeito mútuo, parceria e amor sem dominação. Tivemos 3 filhos, 2 meninas e um menino. Educamos eles de forma completamente diferente da que fomos educados. Com liberdade, com direito a questionar, com respeito às suas individualidades. Nunca impusemos nenhuma religião a eles, sempre dissemos que quando crescessem poderiam escolher se queriam seguir alguma fé ou não. Vocês podem acreditar em Deus, podem não acreditar, podem escolher qualquer religião que fizer sentido para vocês. Eu sempre dizia. O importante é que sejam pessoas boas, que respeitem os outros e que pensem com a própria cabeça. Minha mãe se tornou uma avó maravilhosa. Tinha uma paciência infinita com as crianças, contava histórias, brincava, fazia comidas gostosas. Mas nunca deixou de carregar as cicatrizes do que passou. Algumas noites ela acordava gritando, tendo pesadelos com meu pai. Certos barulhos a deixavam nervosa, principalmente o som de portas batendo ou passos pesados. Nunca conseguiu confiar completamente em homens novamente. Sempre ficava tensa quando havia discussões, mesmo que fossem normais. Mas ela aprendeu a viver com as cicatrizes e, mais importante, aprendeu a ajudar outras mulheres que passavam por situações similares. Em 1978, 5 anos depois da prisão do meu pai, minha mãe começou a trabalhar como voluntária num centro de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica que tinha sido criado na cidade. Era um trabalho que ela fazia com paixão, porque sabia exatamente pelo que aquelas mulheres estavam passando. Dona Joana, eu ouvi uma das mulheres dizendo: "A senhora me dá esperança. Se a senhora conseguiu sair, eu também posso conseguir." "Você pode sim", minha mãe respondia. "Não é fácil, mas é possível. E você não está sozinha." Em 1980, recebemos a notícia de que meu pai tinha sido solto. Tinha cumprido 5 anos de prisão e estava sendo liberado por bom comportamento. A notícia nos deixou todas tensas, especialmente minha mãe. "E se ele vier atrás de nós?" ela perguntou, visivelmente apreensiva. "Ele não pode se aproximar", eu respondi. "Temos medida protetiva contra ele." Mas sabíamos que medidas protetivas nem sempre são respeitadas. Algumas semanas depois da soltura, ele apareceu na cidade. Não tentou se aproximar de nós diretamente, mas algumas pessoas o viram no centro, perguntando sobre nossa família. Reforçamos a segurança da casa, avisamos a polícia e ficamos em alerta. Um dia, quando eu estava saindo do trabalho, o encontrei na praça central. Ele estava sentado num banco, visivelmente envelhecido pelos anos de prisão. Quando me viu, se levantou e veio na minha direção. "Neuza", ele disse, "preciso falar com você." "Você não pode se aproximar de mim. Temos medida protetiva. Só quero pedir perdão. Quero uma chance de explicar." "Não há nada para explicar, e não aceito seu perdão. Eu mudei na prisão. Encontrei Deus de verdade. Quero consertar os erros que cometi. Os erros que você cometeu não têm conserto. Você quase matou minha mãe." Eu sei. Por isso quero pedir perdão. Quero tentar reparar o mal que fiz."
Olhei para aquele homem que um dia eu admirei tanto e senti uma mistura de pena e nojo. Ele parecia quebrado, derrotado, mas eu sabia que ele era um manipulador hábil. Fique longe da nossa família, eu disse. Se você realmente mudou, prove isso ficando longe de nós. Mas eu quero ver meus filhos, quero conhecer meus netos. Você perdeu esse direito quando levantou a mão para nossa mãe. Chamei a polícia pelo telefone público da praça e eles vieram buscar ele por violação da medida protetiva. Foi a última vez que falei com meu pai. Ele tentou mais algumas vezes se aproximar, sempre com a desculpa de que tinha mudado, de que queria pedir perdão. Mas nós fomos firmes. Não queríamos mais nenhum contato com aquele homem. Conseguimos uma medida protetiva mais rigorosa que o proibia de entrar na cidade. Mesmo assim, ele continuou tentando. Mandava cartas, que nós devolvíamos sem abrir. Aparecia às vezes na igreja que começamos a frequentar, sempre dizendo que só queria conversar. Foi uma época tensa. Eu tinha medo de que ele tentasse fazer alguma coisa contra nós. Medo de que tentasse se vingar. Mas aos poucos, as tentativas de reaproximação foram diminuindo. Soubemos depois que ele tinha se mudado para outra cidade onde ninguém conhecia sua história. Tentou se filiar a uma igreja evangélica, mas quando souberam de seu passado, o rejeitaram. Tentou voltar para as Testemunhas de Jeová, mas a expulsão o acompanhava para onde quer que fosse. Em 1985, recebemos a notícia de que meu pai tinha morrido. Ataque cardíaco aos 58 anos. Minha mãe chorou quando soube, mas disse que eram lágrimas de alívio. Agora eu sei que ele nunca mais vai poder nos machucar, ela disse. Não fomos ao enterro. Não queríamos ser hipócritas, fingindo um luto que não sentíamos. Alguns parentes distantes criticaram nossa ausência, mas nós sabíamos que era a decisão certa. Vocês não sentem remorso? Perguntou uma tia que não víamos há anos. Ele era seu pai, afinal de contas. Ele perdeu o direito de ser chamado de pai quando se tornou um agressor, eu respondi. Nós não devemos nada a ele. A partir da morte dele, minha mãe finalmente conseguiu relaxar completamente. Era como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Ela começou a sorrir mais, a falar mais alto, a expressar suas opiniões sem medo. Pela primeira vez em 50 anos, ela me disse, posso dormir em paz sabendo que ninguém vai me machucar durante a noite. Nos anos seguintes, ela se tornou uma espécie de conselheira informal para outras mulheres que passavam por situações de violência doméstica. Várias vizinhas e conhecidas procuravam ela para conversar, para pedir conselhos, para desabafar. Dona Joana, uma jovem vizinha, me disse certa vez, sua mãe me salvou. Eu estava numa situação horrível com meu marido, e ela me deu coragem para denunciar ele e sair de casa. Algumas mulheres seguiram seus conselhos e conseguiram se libertar de relacionamentos abusivos. Outras não tiveram coragem. Minha mãe entendia as duas situações, porque tinha vivido na pele o terror de ser ameaçada e controlada por alguém que devia protegê-la. Não julgo nenhuma mulher que não consegue sair, ela sempre dizia. Eu sei como é difícil. Cada uma sai quando está pronta no seu tempo. Em 1995, minha mãe teve um derrame. As sequelas do traumatismo craniano que sofreu em 1973 tinham deixado ela mais vulnerável a problemas circulatórios. Ficou internada por 3 semanas, e durante esse período eu fiquei pensando em tudo que ela tinha passado, em toda a força que ela teve para reconstruir sua vida depois dos 50 anos. Quando ela recebeu alta, estava com alguns problemas de coordenação motora e dificuldade para falar. Mas sua mente continuava lúcida e ela fazia questão de continuar independente. Aprendeu a conviver com as limitações físicas e continuou sendo uma presença forte na nossa família. Ela morreu em 2001, aos 72 anos. Foi uma morte tranquila, dormindo. Eu estava ao lado da cama dela quando aconteceu, segurando sua mão. Suas últimas palavras foram: "Obrigada por ter me salvado, filha." No funeral, apareceram pessoas que eu nem sabia que conheciam nossa história. Mulheres que ela tinha ajudado ao longo dos anos, vizinhas que tinham admiração por ela,
pessoas que a respeitavam pela força e dignidade que ela demonstrou. Uma senhora idosa se aproximou de mim e disse: "Sua mãe me salvou da vida de terror que eu vivia com meu marido. Ela me deu coragem para denunciar ele e sair de casa. Eu devo minha liberdade a ela." Foi quando entendi que nossa dor não tinha sido em vão, que nossa luta tinha servido para ajudar outras pessoas, para mostrar que é possível sair de situações de violência, para provar que a vida pode recomeçar mesmo depois de anos de sofrimento. Hoje, com 74 anos, eu olho para trás e não me arrependo de nenhuma decisão que tomei. Foi doloroso perder minha família original, foi difícil reconstruir a vida do zero, foi assustador desafiar uma autoridade religiosa poderosa. Mas foi necessário. Aprendi que, às vezes, fazer o que é certo significa ficar sozinha. Aprendi que nem sempre as pessoas que deveriam nos proteger são confiáveis. Aprendi que hipocrisia e violência podem se esconder atrás de qualquer fachada respeitável. Mas também aprendi que a verdade sempre vem à tona, que a justiça pode demorar, mas chega, que é possível recomeçar a vida em qualquer idade. Aprendi que a coragem não é a ausência de medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. Meus filhos cresceram sabendo toda a nossa história. Sabem que a avó deles foi uma mulher corajosa, que escolheu a dignidade em vez da segurança, a verdade em vez da conveniência. Sabem que eu fui uma jovem que preferiu perder tudo a compactuar com a mentira. Hoje em dia, quando vejo notícias sobre violência doméstica, quando ouço falar de casos de abuso dentro de organizações religiosas, quando vejo mulheres sendo silenciadas por denunciar seus agressores, eu penso na minha história e na da minha mãe. Quantas mulheres estão sofrendo em silêncio neste exato momento? Quantas estão sendo ameaçadas para não contar a verdade? Quantas organizações estão mais preocupadas com sua reputação do que com o sofrimento de suas vítimas? A resposta me assombra, porque sei que são muitas, muitas demais. Por isso resolvi contar essa história hoje. Não foi fácil reviver todas essas memórias. Não foi fácil admitir publicamente que fui criada numa família disfuncional, que meu pai era um hipócrita violento, que minha religião me abandonou quando eu mais precisava de apoio. Mas se minha história puder ajudar uma pessoa a reconhecer os sinais de violência doméstica, se puder dar coragem para alguém denunciar seu agressor, se puder mostrar que é possível recomeçar a vida depois do trauma, então valeu a pena contar. Para vocês que estão passando por situações parecidas, quero dizer, vocês não estão sozinhas. Existe ajuda disponível, existe vida depois da violência, existe esperança mesmo quando tudo parece perdido. Para vocês que conhecem alguém que pode estar sofrendo violência doméstica, quero dizer, prestem atenção nos sinais, ofereçam ajuda. Não julguem. Às vezes uma palavra de apoio pode ser a diferença entre a vida e a morte. Para vocês que ocupam posições de autoridade em organizações religiosas, quero dizer, não encubram crimes em nome da reputação da instituição. Protejam as vítimas, não os agressores. Lembrem-se de que sua responsabilidade é com a justiça e com o amor, não com a imagem pública. Meus queridos que me acompanharam até o final dessa história difícil, obrigada pela paciência e pelo carinho. Sei que não foi fácil ouvir tudo isso, sei que mexe com emoções profundas. Mas histórias assim precisam ser contadas, para que outras pessoas não passem pelo que nós passamos. Se vocês conhecem alguém que está numa situação de violência doméstica, compartilhem essa história. Às vezes, ouvir o relato de alguém que conseguiu sair pode dar a força necessária para tomar a decisão de buscar ajuda. E não se esqueçam, o Ligue 180 é o telefone da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia para quem precisa de ajuda. A Polícia Militar tem o 190. Existem casas de apoio em várias cidades. Existem advogados especializados. Existem assistentes sociais preparadas para ajudar. Ninguém precisa sofrer em silêncio. Ninguém precisa carregar esse fardo sozinha. Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Deixem seu like se essa história tocou vocês de alguma forma. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque continuarei contando histórias reais que precisam ser ouvidas. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp.
O link está na descrição do vídeo. Lá mandamos todos os dias histórias reais de outras vovós que, como eu, tiveram que encontrar coragem para enfrentar situações impossíveis. São histórias que vão te inspirar, te dar força nos dias difíceis. Um abraço apertado desta vovó que aprendeu que a verdade, mesmo doendo, é sempre o caminho mais libertador.